Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para falar sobre prescrição e decadência, tá? Então, é quando você não pode mais cobrar um imposto, tá? O imposto está prescrito, ele não pode ser mais cobrado, seja pela prefeitura, pelo Estado, é, pela Receita Federal, não importa, ele não pode mais ser cobrado de nenhuma forma, tá? E agora, recentemente, saiu no STJ uma definição muito importante, tá? Agora saiu em outubro de 2023, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a notícia aqui do STJ, tá? Então, ó, o STJ, prescrição da pretensão impede cobrança extrajudicial do débito, tá? Isso aqui nós estamos falando de cobranças de empresas, de pessoa jurídica. Por exemplo, quando que escreve lá no Serasa, tá? Então, o que acontece, né? Muitas dessas empresas tinham 5 anos, né, para deixar o nome lá no Serasa, mas mesmo depois de 5 anos, elas continuavam o quê? Cobrando, né? Cobrando o cliente, tá? Então, o STJ reconheceu que não é possível, né, fazer mais a cobrança extrajudicial, fazer a cobrança extrajudicial de um débito que está prescrito, ou seja, que não tem mais condição de cobrar. Então, você tinha 5 anos, lá você tinha um período de 5 anos para fazer a cobrança, tá? Aquele período, se ele, quer dizer, dependendo da dívida é menos, né? Dependendo de algumas outras dívidas é mais, mas vamos colocar como 5 anos um prazo, que é o prazo, inclusive, da Receita Federal, que é o prazo de prescrição, né? A prescrição para cobrança extrajudicial, ela abrange não só empresas, tá? Mas ela abrange também os entes federativos, tá? Então, municípios, estados, Receita Federal, se elas começarem a cobrar extrajudicialmente, isso pode gerar uma indenização isso pode gerar uma indenização, tá? Eu sei que ainda não tem nada muito totalmente definido, porque essa decisão é muito recente, tá? Então, nós estamos aqui no dia 28/10, tá? E a decisão, ela é de 17/10, né? Quer dizer, então nós estamos falando de uma coisa recentíssima, né? Então já fica valendo aí para você saber que, assim, você que é advogado, milita na área civil, cobrança extrajudicial de empresas, né, que fica telefonando, fica cobrando. Ah, mas eu posso cobrar porque, na verdade, assim, eu não posso manter ele no Serasa, mas eu posso ficar cobrando o cliente. Não, não pode mais, tá? O STJ disse que não pode mais, tá aqui. Então, daí você pode pedir indenização caso ele insista nessa cobrança, tá bom? O que isso reflete na área tributária para a gente? Bom, reflete sim, tá? Porque em algum momento, né, não existe uma diferença muito grande, entendeu, entre a prescrição de dívida no que diz respeito ao ente federativo do que diz respeito a pessoas jurídicas que tem. A dívida prescreveu, ela não pode mais ser cobrada, ponto, tá certo? Só que o que tem aí vem a boa notícia. Essa é a boa notícia que eu vou dar para vocês. Eu até acredito que esse vai ser o grande foco, tá, das recuperações fiscais ou então das ações que virão nos próximos anos, que é o quê? A indenização, gerar uma indenização para as pessoas, entendeu? Que estão sendo cobradas de impostos que não são mais devidos, tá? Então, essa é a boa notícia que eu vou dar para vocês. Prefeituras, estados e a própria União mantêm nos seus cadastros, entendeu? Impostos de empresas impostos que não podem mais ser cobrados, tá? Então, quando você vai fazer a análise, você analisa lá os 5 anos, você faz direitinho a contagem, tem algumas dicas, né, de como é que se faz essa contagem direito, para não ter problemas, né, com relação à prescrição intercorrente, mas, enfim, em tese, você faz a contagem, entendeu? E 5 anos do fato gerador, daquilo que gerou o fato, entendeu? E não foi cobrado, não foi escrito em dívida, não foi nada. A Receita, o município, principalmente municípios, tá? Ó, dica aqui, hein? Municípios. O município cobra muito IPTU, cobra muito ISS, que já, ó, venceu faz tempo, mantém lá na base de dados deles, entendeu? E ficam cobrando esses valores, tá? Mas aqui o STJ está dizendo o quê?
que não pode ser cobrado. Isso aqui impede a cobrança, tá bom? Essa decisão, ela impede a cobrança extrajudicial. O que acontece? Você não tem mais a possibilidade de cobrança extrajudicial, não só por parte de empresas que escrevem lá no Serasa e tal. Você não pode, você não tem mais essa possibilidade por parte do Estado, né, dos entes federativos, entendeu? Do município, do Estado, da União. Tá certo? Então, em algum momento, vai se formar uma jurisprudência, tá? Isso daqui para diante, e inclusive isso depende muito de vocês, que são advogados tributaristas, entendeu? De cobrar, sim, em juízo, cobrar essa decisão aqui do STJ, tá? Deixa eu até colocar aqui qual que é o RESP, ó, tem o número do RESP aqui, tá? Então, esse aqui é o processo, ó, conhecer o desproveu, o RESP 2.088.100, RESP 2.094.303, ou seja, não pode-se mais cobrar extrajudicialmente uma dívida que está prescrita, tá? O que isso significa é que vai acabar gerando uma indenização para tanto pessoa jurídica que vai fazer essa cobrança, quanto em algum momento, em algum dado momento no futuro, entendeu? Para entes federativos que façam essa cobrança, tá bom? Então já vou deixando aqui a dica sobre prescrição, tá? E isso é uma coisa muito importante que você tem que conversar com o seu cliente, entendeu? Para fazer uma análise. Muitos impostos que ele tem lá como sendo impostos que ele está sendo cobrado, né, seja pela União, PIS, COFINS, enfim, ou seja pelo município, né? Está sendo cobrado, TLIF está sendo cobrado, enfim, tem vários impostos aí que são municipais e são ISS, IPTU. E às vezes o imposto já tem bem mais do que 5 anos, entendeu? E ele continua lá na base e ele continua sendo cobrado. Então, você pode ganhar duas vezes aí. Como é que você pode ganhar? Você pode ganhar dinheiro diminuindo esse imposto total, porque às vezes uma parte é correta de se cobrar, está correta, está dentro dos 5 anos, e a outra parte não é, né? O ideal do Estado, do município, da federação, é fazer com que isso tudo se misture, né? O que é para ser cobrado e o que não é para ser cobrado, coloca tudo num balaio só e cobra, né? Então, às vezes, a pessoa tem lá R$ 200.000, né, que está inscrito lá, entendeu? E desses 200 mil, às vezes o devido mesmo é 40, 30 mil reais, entendeu? Então, quando você vai ver, você diminui muito a carga, né? E quando você faz uma economia desse tamanho para o cliente, entendeu? De ele não ter que pagar todo aquilo de imposto, pô, ele paga para você ele paga o honorário para você de 10, 15 mil reais, dando risada, tá? Dando risada, porque na verdade você eliminou uma carga tributária enorme. Que mais? Se ele vem sendo cobrado e há uma insistência de cobrar uma dívida que está prescrita, você pode litigar contra a fazenda, litigar contra o município, entendeu? E atrás do quê? Do direito do seu cliente de não ser cobrado extrajudicialmente e também de obter uma reparação uma reparação para o seu cliente, né? Dessa cobrança que é ilegal, né? A partir de agora, ilegal, tá bom? Então, assim, fica a dica aqui. Essa é uma aula, né, que eu tô dando aqui, um bônus, né? E eu acredito que nosso trabalho de tributarista vai caminhar por esse lado, tá? É a construção da credibilidade do advogado tributarista. O advogado tributarista, a construção da credibilidade dele passa por diminuir os impostos que ele paga atualmente, né, que o empresário paga atualmente, passa por você mostrar que determinados impostos que ele vem sendo cobrado não são devidos, entendeu? E em algum momento, entendeu? Ele vai permitir que você faça a recuperação dos impostos, né? Tá bom? Então, acho que isso é uma coisa muito legal de se oferecer para o cliente, entendeu? E eu tenho um aplicativo, olha, fiquem de olho aí, a próxima aula, o próximo texto, o próximo vídeo, entendeu? Que eu falar sobre prescrição, então fiquem de olho aí que eu vou falar um aplicativo ótimo para a gente poder identificar onde estão os devedores, entendeu? Da nossa região aí, tá bom? Então fiquem de olho aí, a gente se vê na próxima aula, até mais, tchau, tchau.